Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de começarmos um livro novo. Vamos começar o livro de Isaías. Hoje nós vamos ler Isaías de 1 a 4 e no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai ler hoje, tá? Então fica com a gente até o final e abra sua Bíblia aí em Isaías 1. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Uma nação rebelde. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel não conhece, o meu povo não compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e lhe deram as costas. Porque haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? Toda a cabeça está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e feridas abertas, que não foram limpas, nem enfaixadas, nem amolecidas com azeite. A terra de vocês está devastada, as suas cidades foram destruídas pelo fogo. Os seus campos foram tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a filha de Sião, como tenda em uma vinha, como abrigo em uma plantação de pepinos, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouçam a palavra do Senhor, governantes de Sodoma. Escutem a instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é detestável para mim. Festas da lua nova, sábados e reuniões. Não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Odeio as suas festas da lua nova e as suas festas fixas. Tornaram-se um fardo para mim. Não os suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe dos meus olhos. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, defendam o oprimido, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, porque o Senhor é quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de injustiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. A sua prata tornou-se escória, e o seu licor ficou aguado. Os seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão. A causa da viúva não chega até eles.
Por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel declara: derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado e os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, e com retidão os que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam. Ficarão envergonhados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como o carvalho cujas folhas caem, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa, e a sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Isaías 2. A glória do monte do Senhor. Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. O dia do Senhor. Certamente abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstições dos povos do leste, praticam adivinhações como os filisteus e fazem acordos com pagões. Sua terra está cheia de prata e ouro, seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalos, seus carros não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos. Eles se inclinam diante da obra das suas mãos, diante do que os seus dedos fizeram. Por isso a humanidade será abatida, e o homem será humilhado. Não os perdoes. Entre no meio das rochas, esconda-se no pó, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade. Os olhos do arrogante serão humilhados, e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados, para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã, para todos os montes elevados e todas as colinas altas, para toda torre imponente e todo muro fortificado, para todo navio mercante e todo barco de luxo. A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia os homens atirarão os ratos e os morcegos, os ídolos de prata e os ídolos de ouro, que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Isaías 3.
julgamento de Jerusalém e de Judá. Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida como o suprimento de água, e também o herói e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade, o capitão de 50 soldados e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia e o perito em encantamentos. Porém, jovens no governo, irresponsáveis dominarão. O povo oprimirá a si mesmo. Homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso e o desprezível contra o nobre. Um homem agarrará o seu irmão, um da família do seu pai, e lhe dirá: com você tem um manto, seja o nosso governante, e assuma o poder sobre este monte de ruínas. Mas, naquele dia, ele exclamará: não tenho remédios, não há comida nem roupa na minha casa. Não me nomeiem governante do povo. Jerusalém tropeçou e Judá caiu. As suas palavras e as suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O jeito de olhar testifica contra eles. Eles mostram o seu pecado como Sodoma, sem nada a esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto das suas ações. Mas, ai dos ímpios, tudo lhes irá mal, terão a retribuição pelo que as suas mãos fizeram. O meu povo é oprimido por uma criança, mulheres dominam sobre ele. Meu povo, os seus guias enganam você e os desviam do caminho. O Senhor toma o seu lugar no tribunal. Levanta-se para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha, e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. Que pretendem vocês ao esmagar o meu povo e ao moer o rosto dos necessitados? Declara o soberano, o Senhor dos exércitos. O Senhor diz: por causa da arrogância das filhas de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertam com os olhos e desfilam com passos curtos, fazendo tinir os enfeites dos calcanhares, o Senhor trará feridas sobre a cabeça das filhas de Sião. O Senhor as deixará sem cabelo. Naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites da cabeça, as tornozeleiras, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis e as argolas para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as vestes de linho, as tiaras e os chales. Em vez de perfume, haverá mau cheiro. Em vez de cintos, corda. Em vez de belos penteados, calvície. Em vez de roupas finas, pano de saco. Em vez de beleza, cicatrizes. Os seus homens cairão à espada. Os seus guerreiros morrerão no combate. As portas de Sião se lamentarão e prantearão por causa disso. Sem nada, a cidade sentará no chão. Isaías 4. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. O renovo do Senhor. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os inscritos para viverem em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo o sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia
e um clarão de fogo de noite. A glória tudo cobrirá, e será um abrigo e sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. E assim nós terminamos a nossa leitura de O hoje. início de mais um livro aí, né? Mais um profeta, minha gente. Esse está sendo o terceiro ou quarto profeta que a gente já está lendo, Acho que é né? o terceiro. Terceiro? Não, é contra Jonas, né? Então é o É, quarto. Jonas, Amós, Oséias e agora isso aí. Isaías. O quarto profeta que a gente está lendo aí, falando, né, novamente sobre o castigo de Israel, o povo de Israel, né? Aqui, né, trazendo à memória esses quatro profetas, né? Os quatro foram levantados para tentar chamar a atenção do povo de Israel para o pecado que levava não, né? Que eles cometiam, né? Ninguém levava eles a cometer aquele pecado. Eles mesmos, como uma prostituta, se prostituía para outros Baals, né? Então aqui é já o quarto profeta que Deus está levantando antes do exílio, gente. Então lembra que lá em Jonas ele levantou um profeta, né? E a cidade toda se reconheceu, né? Que estava pecando tudo e aí melhoraram. Porém, os outros, né, com Amós e tudo, foi para todo o povo de Israel. Israel e Judá, né? Lembrando que é o país foi dividido ao meio depois do reinado de Salomão. E ele levantava esses profetas para tentar melhorar, né? O povo se arrepender. Ele só queria que o povo se arrependesse e voltasse para ele. Só que não estava acontecendo, né? E aí, aqui no livro de Isaías, né? Esses 4 capítulos que a gente leu, é bem dizer interligados, né, gente? Aqui a gente já começou um falando sobre os rebeldes de Judá, né? E eles vai bem afinco ali, a nação pecadora, né? Ouçam, né? Porque o Senhor tem falado, eu tenho alimentado e fiz crescer filhos, e eles têm se rebelado contra mim. É tipo assim, gente, vocês são os meus filhos, eu fiz vocês crescerem, mas vocês ainda continuam rebeldes comigo, né? E a todo tempo, assim, tirando o englobado aqui do livro de Isaías que a gente leu sobre esses 4 capítulos, né? Ele está tentando chamar essa atenção, né, do povo de Israel, que é a nação pecadora ali, que ele coloca até no capítulo 1, versículo 4. A nação pecadora, um povo carregado com iniquidade, uma semente de malfeitores, filhos que são corruptores. Eles têm abandonado o Senhor, eles têm provocado o Santo de Israel até a ira. Eles me deixaram e retrocederam. Esse finalzinho, assim, mostra muito como que é o caminhar com o Senhor, né? Quando você caminha com o Senhor, você vai crescendo, você vai prosperando e vai tudo. E agora eles deixaram e foram cultuar Baal. O que o Senhor fez? Virou as costas para eles e com isso, né, não lutava junto com eles. Ali é Antigo Testamento. Então, lembra nos episódios bem início ali, quando a gente estava saindo do Egito e indo para a Terra Prometida, quando o Senhor estava com o povo de Israel, ele lutava e podia estar assim, 300 contra 2. O povo de 2 ganhava contra esses 300. Como? Com o Senhor lutando junto. E aí, quando o Senhor se vira, eles retrocedem. Lógico, eles não estão mais com o todo-poderoso deles, né? E aí, até que ele chama a atenção, né? Para quem vocês estão fazendo esses sacrifícios? Para que vocês estão vindo aqui chorar, festejar, né, as festas de sábado, guardar o sábado, fazer a festa de luas nova? Eu odeio isso de vocês. Não é que ele odeia essas datas comemorativas, mas ele estava odiando como o povo estava indo de coração fazer isso. Os sábados sem realmente guardar o sábado, já querendo que acabasse o sábado para poder fazer o comércio, a festa da lua nova sem nem saber o sentido que era, então não era isso, né? Fazendo os sacrifícios só com a intenção de acabar com o pecado que eles tinham feito e se redimir e vamos embora, sem o coração aquebrantado. Então aqui o que deu para eu entender um pouco mais sobre essa leitura aqui que a gente fez é que o Senhor estava chamando atenção através aqui de Isaías agora, assim como ele fez em Amós, assim como ele fez com os outros profetas para tentar chamar a atenção do povo de Israel. E Isaías, né, é diferente dos outros profetas que a gente
leu, ele é conhecido como grande profeta. Então a gente vai até ver que o livro de Isaías, ele é maior, né? Ele vai até quase 50 capítulos, se não me engano. Então ele é conhecido como um dos grandes profetas. E é legal da gente ver que Isaías ele vai falar de muita coisa. Inclusive ele vai fazer já visões, né? E falar sobre a vinda de Jesus Cristo. Então muita passagem do Novo Testamento tem um embasamento em Isaías, né? Então é legal da gente ver isso. E aqui a gente, né, como a senhora falou, é mais um profeta que provavelmente ele viveu ali muito próximo, né, do tempo ali de Oséias, Amós, talvez até enquanto eles estavam vivos, ele ainda também era um profeta em outra região, né? E uma coisa, né, que me chama a atenção no capítulo 1 é que como ele fala sobre Sodoma e Gomorra, né? E eu acho legal isso, porque Sodoma e Gomorra a gente já leu, gente, lá no começo, Na época de Gênesis, né? há muito tempo atrás, né? E como ficou como um exemplo, né? Tipo assim, um exemplo até hoje, né? Às vezes as pessoas ainda usam esse termo, né? É tipo Sodoma e Gomorra. Mas você vê assim que aqui ele tá falando assim, vocês viraram, né? Pior do que Sodoma, semelhantes a Gomorra, ali a gente vê no versículo 9, né? Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E daí ele fala de novo, né? Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor, vocês, povo de Gomorra. Ou seja, ele está já falando para o povo de Judá, ele não está falando com esse povo de Sodoma e Gomorra, né? Está falando com aquele povo, tipo assim, se Que estava comparando agindo, né? Como? como tal forma. Então, assim, do 1 ao 5 ali, a gente vê o tempo inteiro, de certa forma, ele não são ainda não são profecias, mas ele é tipo um alerta, realmente, falando assim, olha, vocês estão perdidos, olhem as atitudes de vocês, né? Às vezes vocês não conseguem nem ver como vocês estão agindo errado. Então ele vem ali falando várias vezes, né, sobre várias coisas, igual esse que a Sayuri já falou sobre até oferta, sobre ali ele fala, eu não quero mais saber de vocês darem cordeiro, da gordura de bezerro, né? Eu não quero mais isso. Tipo, vocês já estão totalmente corrompidos, né? Então ele vem falando o tempo inteiro disso. E no 3 ali, né, ele já fala sobre o julgamento que, tipo assim, eles vão, né, ter esse momento aí do exílio, vão ter esse momento de um sofrimento aí, né? Então ele vem já falando ali, né? Igual ali, né, a gente vê também a partir do versículo 18, né? Que ele fala sobre as mulheres, né? Em vez de perfume, haverá mau cheiro. Em vez de cintos, corda. Em vez de belos penteados, calvície. Então ali já está falando sobre o que vai acontecer daqui, né? Se o Alguns povo anos. continuar no caminho que estava e o que ia acontecer daqui a uns anos, que era o exílio. E que de fato vai acontecer porque o povo não vai se arrepender e é um spoiler. É um spoiler dos próximos episódios, minha gente, porque o exílio nada mais é do que o povo, né, de Deus ser escravizados por um outro povo, né, que será a Babilônia. E a gente tá dando um bom spoiler, que é muito famoso, né, esse exílio dos judeus. Que chama muita atenção também é que o povo, lembra, teve umas leituras anteriores que fala, né, que o próprio Judá ali, o povo de Benjamim estava se gabando que eles tinham se enriquecido muito, né, era um povo próspero, era uma terra próspera. E aqui nessa leitura hoje do capítulo 3 mostra muito como eles eram exuberantes, né? Eram vestidos de linhos finos, os cabelos eram cheios de adornos, né? Elas andavam pisando para mostrar o barulho da tornozeleira, né? Trazendo hoje para o dia de hoje, o barulho da tornozeleira que elas estavam usando. Então dá para a gente já desenhar como esse povo estava se comportando, né? Era tudo muito chique, muito bonito. E pensa, daqui a pouco você ser totalmente um escravo, né? Se vestir com panos de saco, em vez de perfume, tá cheirando fedor, né? Em vez de um cabelo bonito, tá calvo. Então aqui era bem um contraste para ver se o povo falaria assim: meu, eu prefiro viver assim, mais bonitinho, arrumadinho, do que ficar desse jeito. Mas o povo não acorda. Então a gente já te convida, né, para você
seguir o nosso canal, se inscrever, né, no nosso canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo para você estar vendo aí sobre tudo que a gente vai compartilhar com vocês, né? A gente só está começando esse livro de Isaías, igual o Geis falou, é um livro de um dos maiores profetas, onde Jesus também vai citar ele no Novo Testamento. Então, por isso que é muito importante você estar com a gente aí durante toda a leitura desse livro, vendo cada passagem, né? Vendo cada momento aí do povo de Israel, tá bom? Então, te espero no próximo episódio, tá? Beijo, tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!